O que os seres humanos são para os cães? Capítulo 1. Você não é quem pensa ser. E se tudo o que você sempre acreditou sobre sua relação com seu cão estiver errado? Não totalmente errado, mas incompleto, porque a maioria das pessoas acredita que já sabe a resposta. Meu cão acha que eu sou o dono dele. Meu cão sabe que eu sou o chefe. Meu cão depende de mim. Essas ideias parecem perfeitamente razoáveis. Afinal, é você quem compra a comida. Você abre a porta da frente, você escolhe por onde passear. Você decide quando é hora de comer. Do ponto de vista humano, você parece estar no controle. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. E se o seu cão não o visse dessa forma? Imagine por um momento que você pudesse entrar na mente do seu cão. Não por um dia, nem por uma hora, apenas por 60 segundos, o mundo pareceria completamente diferente. Você não notaria a cor das paredes primeiro. Você não se importaria com seu celular, com a televisão ou com os móveis caros que trabalhou tanto para comprar. Em vez disso, você notaria outra coisa, um aroma, um batimento cardíaco, o ritmo familiar de passos atravessando o chão. Para o seu cão, essas coisas importam muito mais do que as aparências, porque os cães não vivenciam o mundo da mesma forma que os humanos. Os humanos vivem em um mundo de imagens. Os cães vivem em um mundo de relacionamentos. Mas é aqui que a história se torna fascinante. Se eu lhe perguntasse, quem é você para o seu cão, o que você diria? Meu melhor amigo, minha família, meu pai ou mãe, meu dono. A maioria das pessoas escolhe uma dessas respostas. Os cientistas, no entanto, não têm tanta certeza. Nas últimas 2 décadas, pesquisadores que estudam a cognição canina descobriram algo notável. Os cães não apenas reconhecem as pessoas, eles classificam as pessoas, não por cargos, nem pelo status social, nem pela riqueza, mas pela importância emocional. Em suma, seu cão não se importa se você é um CEO ou um estudante universitário. Se você dirige um carro de luxo ou anda em uma bicicleta velha, para o seu cão, essas coisas não existem. O que importa é muito mais simples. Você é seguro? Você é previsível? Você sempre volta? Você é confiável? Essas 4 perguntas moldam quase tudo que o seu cão pensa sobre você. Agora, deixe-me perguntar uma coisa. Você já entrou em sua casa? E, antes mesmo de você falar, seu cão já estava correndo em sua direção? Como ele sabia? Talvez você pense, ele ouviu o meu carro. Mas e se você voltasse para casa no carro de outra pessoa ou viesse a pé? Muitos cães ainda saberiam. Pesquisadores acreditam que os cães constroem algo como um mapa vivo das pessoas, que eles amam. Não um mapa de ruas, mas um mapa de padrões, seus passos, sua respiração, seu cheiro, a maneira como você abre a porta, até mesmo aquela pequena pausa antes de você entrar. Milhares de pequenos detalhes, cada um quase insignificante por si só, mas que juntos se tornam, inconfundivelmente, você. E aqui está algo interessante que surpreendeu os cientistas. Quando pesquisadores observaram cães em ambientes desconhecidos, muitos deles se comportaram de forma bem diferente, dependendo se o seu tutor estava por perto. A mesma sala, os mesmos brinquedos, as mesmas pessoas. Mas com uma diferença importante. Quando você estava presente, os cães exploravam mais, recuperavam-se do estresse mais rápido e demonstravam maior confiança. Cientistas chamam isso de efeito da base segura. O mesmo padrão psicológico que bebês humanos costumam apresentar com um cuidador de confiança. Pense no que isso significa para o seu cão. Você não é simplesmente alguém que lhe dá comida. Você é algo muito maior. Você é o lugar onde o mundo parece seguro. Mas isso é apenas o começo. Aqui está uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você vê seu cachorro. Se a comida desaparecesse amanhã, seu cachorro deixaria de amar você? A maioria das pessoas ri. Claro que não. Mas por que não? Se os cães só se importassem com a sobrevivência, eles deveriam simplesmente seguir quem quer que os alimentasse. No entanto, milhares de organizações de resgate veem algo diferente, todos os anos. Cães resgatados de situações difíceis frequentemente passam meses procurando pelas pessoas que um dia amaram. Mesmo quando essas pessoas falharam com eles, mesmo quando a vida não era perfeita. Por quê? Porque o apego é mais poderoso do que a conveniência.
Os cães não se apegam simplesmente à comida. Eles se apegam a relacionamentos. E relacionamentos não podem ser substituídos de um dia para o outro. Agora, aqui está algo quase mágico. Imagine que você está sentado calmamente no sofá. Você não diz nada. Você não chama pelo nome do seu cachorro. Contudo, após alguns minutos, seu cachorro caminha silenciosamente e se deita ao lado dos seus pés. Sem pedir nada, apenas querendo estar por perto. Cientistas acreditam que esses momentos de silêncio podem ser alguns dos mais importantes em toda a relação entre humanos e cães. Porque não se trata de comida, treinamento ou comandos. É sobre algo muito mais profundo, a presença. Seu cachorro não está se perguntando o tempo todo: o que eu posso ganhar com esse humano? Na maioria das vezes, ele está se perguntando outra coisa: meu humano está bem? Estamos juntos? Está tudo normal? Para os humanos, o silêncio muitas vezes parece vazio. Para os cães, o silêncio pode ser uma das formas mais fortes de conexão. Então, quem é você aos olhos do seu cachorro? Não um provedor, nem apenas um dono, não um título, nem mesmo apenas um melhor amigo. Você é algo muito mais difícil de descrever. Você é o lar, não a casa. Nem o apartamento, nem o quintal. Você é onde o lar começa, e quando você desaparece, parte do mundo do seu cachorro também desaparece. Mas aqui está o mistério que vamos explorar a seguir. Se seu cachorro te vê como um lar, por que ele passa tanto tempo observando seu rosto? Não suas mãos, não sua comida, não seus bolsos, mas o seu rosto. Os cientistas agora acreditam que o maior superpoder do seu cão não é o olfato incrível. Pode ser algo ainda mais extraordinário. A capacidade de ler você. E, uma vez que você entender como seu cão lê seu rosto, você nunca mais olhará naqueles olhos da mesma maneira. O que os humanos são para os cães? Capítulo 2. Seu rosto é o livro favorito do seu cão. Você já pegou seu cachorro encarando seu rosto sem nenhum motivo aparente? Não para suas mãos, nem para o petisco que você está segurando, nem mesmo para a bola que você prometeu jogar. Apenas para o seu rosto. No começo, parece quase estranho. Você retribui o olhar, e seu cachorro não desvia os olhos. Ele simplesmente continua observando, em silêncio e com paciência, quase como se estivesse esperando por algo. Então, deixe-me fazer uma pergunta. O que o seu cachorro está realmente procurando? Por que os cientistas agora acreditam que seu cachorro não está apenas olhando para você? Ele está lendo você. Imagine abrir seu livro favorito. Você não lê todas as páginas de uma vez. Você nota os detalhes, as expressões, as emoções, o significado oculto nas entrelinhas. É exatamente assim que o seu cachorro olha para o seu rosto. Não como uma imagem, mas como informação. Cada sobrancelha levantada, cada pequeno sorriso, cada suspiro, cada piscar de olhos, cada mudança na sua expressão conta uma história. Seu cachorro passou anos aprendendo a te entender. Mas aqui está algo quase inacreditável. Os cães são um dos pouquíssimos animais que prestam atenção naturalmente aos rostos humanos. Pense nisso. Um lobo é incrivelmente inteligente. Um chimpanzé compartilha grande parte do nosso DNA. No entanto, os cães, após milhares de anos vivendo ao lado dos humanos, desenvolveram algo verdadeiramente único. Pesquisadores descobriram que muitos cães de Nova York olham instintivamente para os olhos de uma pessoa ao tentar entender o que está acontecendo. Não porque alguém os ensinou, mas porque a evolução recompensou os cães que entendiam melhor as pessoas, geração após geração. Os melhores leitores de humanos sobreviveram. E hoje, essa habilidade extraordinária vive dentro do cão, que dorme ao lado do seu sofá. Agora, aqui está um pequeno experimento, que você pode tentar hoje à noite. Entre no cômodo onde seu cão está descansando. Não diga uma palavra. Não chame o nome dele. Apenas sorria, um sorriso de verdade. Relaxe os ombros, suavize o olhar. Agora, observe o seu cão. Muitos cães relaxam imediatamente. Alguns balançam o rabo. Alguns caminham lentamente em sua direção. Agora, tente algo diferente. E, sem levantar a voz, tensione o rosto, franza levemente a testa, cruze os braços e pareça tenso. Você frequentemente notará seu cão hesitar. Talvez ele abaixe a cabeça. Talvez ele pare por um momento, ou talvez ele simplesmente observe. Por quê? Porque seu rosto mudou, e seu cão percebeu isso muito antes de você falar.
É aqui que a história se torna ainda mais fascinante. Os humanos geralmente pensam que a comunicação começa com palavras. Os cães discordam. Para um cão, as palavras são apenas uma pequena peça do quebra-cabeça. O seu tom, a sua postura, a velocidade dos seus movimentos, a direção do seu olhar. Esses fatores costumam importar muito mais do que a frase que você realmente diz. Você já perguntou, todo alegre, quem foi o cãozinho travesso? Muitos cães abanam o rabo mesmo assim. Por quê? Porque eles não estão reagindo apenas ao vocabulário. Eles estão lendo sua voz, seu sorriso, sua energia e todo o seu corpo. Em muitas situações, a emoção fala mais alto que a linguagem. Cientistas descobriram algo que surpreendeu até a eles mesmos, quando pesquisadores mostraram aos cães fotografias de diferentes expressões faciais humanas. Muitos cães reagiram de forma diferente a rostos felizes e rostos zangados. Eles não estavam apenas reconhecendo que os rostos eram diferentes. O comportamento deles sugeria que estavam respondendo ao significado emocional por trás dessas expressões. Atualmente, cientistas ainda exploram exatamente como os cães interpretam as emoções humanas. Não sabemos se os cães percebem o mundo exatamente como nós. Mas as evidências sugerem fortemente algo extraordinário. Os cães são incrivelmente sensíveis a mudanças nos sinais emocionais humanos. Não porque consigam ler mentes. Porque eles se tornaram especialistas em ler o comportamento. Mas aqui está a pergunta que quase ninguém faz. Por que os cães se tornaram tão bons em ler os humanos? A resposta pode remontar a milhares de anos. Imagine dois cães ancestrais vivendo perto de um assentamento humano. Um deles percebe que as pessoas ficam tensas antes que o perigo chegue. Ele fica por perto. Ele sobrevive. O outro ignora esses sinais. Ele se afasta. Ao longo de incontáveis gerações, os cães que prestavam atenção às pessoas ganharam vantagem. Não porque os humanos planejaram isso, mas porque nos entender os ajudava a sobreviver. Pouco a pouco, os cães se tornaram especialistas em uma habilidade extraordinária. A leitura. Humanos, agora pensem em suas próprias vidas. Você já sorriu, mesmo se sentindo triste? A maioria das pessoas já fez isso. Às vezes, escondemos nossas emoções de amigos, colegas de trabalho e até da família. Mas seu cão tem algo que os humanos muitas vezes não têm: milhares de horas de observação. Seu cão sabe como seu sorriso genuíno costuma se parecer. Ele sabe como sua voz soa quando você está realmente relaxado. Ele percebe quando sua rotina muda. Quando seus olhos se fixam no chão. Quando seus ombros parecem mais pesados do que ontem. Não, o seu cão não conhece cada pensamento da sua mente. A ciência não comprova isso. Mas o seu cão costuma notar mudanças emocionais muito antes de você se dar conta de quantos sinais está emitindo. E talvez seja por isso que tantos tutores dizem baixinho: meu cão soube que algo estava errado antes de qualquer outra pessoa soubesse. Eis uma das minhas ideias favoritas. Imagine que o seu rosto é como o clima. A maioria das pessoas só nota as tempestades. Os cães notam a brisa, a mudança na temperatura. As nuvens se formando lentamente. A primeira gotinha de chuva muito antes de o trovão ecoar. É isso que anos de observação atenta podem fazer. Não é magia, nem telepatia, apenas atenção. E talvez essa seja uma das razões pelas quais os cães nos entendem tão bem, pois enquanto o resto do mundo está ocupado olhando através de nós, nossos cães nunca param de prestar atenção. Portanto, na próxima vez que seu cão olhar nos seus olhos, não tenha pressa em desviar o olhar. Por um breve momento, imagine o que o seu cão pode estar vendo, não o seu penteado, nem suas roupas, sua idade ou seu emprego. Ele vê algo muito mais simples, alguém familiar, alguém importante, alguém cujo rosto se tornou um dos lugares mais seguros de todo o seu mundo. Mas isso nos leva a um mistério ainda maior. Se o seu cão consegue ler o seu rosto, por que ele sempre parece saber quando você está prestes a sair antes mesmo de você pegar as chaves? Ele está observando o seu rosto, o seu corpo. Ou será que o seu cão aprendeu silenciosamente a prever o seu futuro, um pequeno hábito por vez? A resposta pode mudar completamente a forma como você vê a inteligência canina. O que os humanos são para os cães? Capítulo 3. O seu cão está sempre um passo à frente. Você já teve a sensação de que o seu cão, de alguma forma, sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazê-lo? Pense bem.
Você está sentado no sofá, mexendo no celular. Você não disse uma palavra. Você não pegou a guia. Nem calçou os seus sapatos. E, no entanto, o seu cão de repente levanta a cabeça. Ele fica alerta. Os olhos dele se fixam em você. Então, quase casualmente, ele caminha até a porta da frente, como se já soubesse. Então, deixe-me perguntar uma coisa. Como o seu cão poderia saber o que ainda não aconteceu? Ainda? Os cães conseguem prever o futuro? Claro que não. Mas o que eles conseguem prever pode ser ainda mais extraordinário. Imagine observar a mesma pessoa todos os dias, por 10 anos. Não apenas por alguns minutos. Por milhares de manhãs, milhares de noites. Milhares de momentos silenciosos que ninguém mais percebe. Até mesmo para ele. Você não precisaria de ninguém para lhe dizer o que vem a seguir. Você simplesmente saberia, não por ser vidente, mas porque aprendeu o padrão. É exatamente isso que o seu cachorro tem feito todos os dias, sem anotar nada. Sem deixar passar um único detalhe. Aqui está algo fascinante. O seu cachorro provavelmente conhece a sua rotina diária melhor do que você. Você acha que eu só me levantei para fazer café? O seu cachorro pensa, primeiro vem o café, depois os sapatos azuis, depois a mochila. E depois a porta da frente. Para você, essas são ações distintas. Para o seu cachorro, elas são uma frase longa. Cada movimento está conectado. Cada hábito conta uma história. E o seu cachorro ficou incrivelmente bom em terminar essa história antes que ela acabe. Tente um pequeno experimento amanhã de manhã. Calce os sapatos, pegue as chaves. Caminhe até a porta da frente, depois, não saia. Apenas sente-se novamente e observe o rosto do seu cachorro. Muitos cães ficarão confusos. Alguns esperarão junto à porta. Outros olharão para você e depois para a porta. E depois de volta para você, quase como se estivessem perguntando, será que pulamos um capítulo? Por quê? Porque, na mente do seu cachorro, essas ações costumam levar a algum lugar. O cérebro dele já previu a próxima cena. Quando essa previsão não se cumpre, ele percebe imediatamente, mas é aqui que as coisas se tornam verdadeiramente incríveis. Os cientistas chamam isso de aprendizado preditivo. Parece complicado, mas, na verdade, é algo que você faz todo dia. Quando houve um trovão, você espera que chova. Quando o semáforo fica amarelo, você espera que ele fique vermelho. Seu cérebro está constantemente fazendo pequenas previsões sobre o que vai acontecer a seguir. Os cachorros fazem exatamente a mesma coisa, só que o assunto favorito deles são os seus hábitos. As suas rotinas, os seus pequenos rituais, até mesmo aqueles que você nem percebe que faz. Você já se perguntou por que o seu cachorro sabe que está quase na hora do jantar, mesmo quando você se esquece, ou por que ele começa a esperar perto da porta, pouco antes de outro membro da família chegar? Em casa, muitos tutores chamam isso de relógio interno do cachorro, e sim, os cachorros têm notáveis ritmos biológicos. Mas essa é apenas uma parte da história. Os cachorros também notam mudanças incrivelmente sutis no ambiente. O ângulo da luz do sol da tarde. Os sons lá fora. A movimentação na vizinhança. O padrão dos seus movimentos. Pequenas pistas que a maioria dos humanos ignora sem nem perceber. Para o seu cachorro, essas pistas são como peças de um quebra-cabeça. Uma por uma, elas se encaixam e, de repente, a imagem fica clara. Alguém está prestes a chegar em casa. Está quase na hora do nosso passeio. Algo está diferente hoje. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Você já tentou esconder suas emoções e seu cachorro veio até você mesmo assim? Talvez você tenha sorrido, talvez tenha dito, estou bem. Mas por dentro não estava, e de alguma forma seu cachorro parecia saber. Não porque ele pudesse ler seus pensamentos, mas porque sua rotina mudou. Você andou mais devagar, você suspirou um pouco mais, você pulou o café da manhã, você ficou olhando pela janela por mais tempo do que o normal. Cada mudança parecia minúscula, quase invisível. Mas seu cachorro não estava procurando por uma única pista grande. Ele estava reunindo dezenas de pequenas pistas, como um detetive resolvendo silenciosamente um mistério. Aqui está algo que eu amo nos cachorros. Eles não julgam as mudanças, eles as notam. Eles simplesmente as percebem. Imagine se cada conversa começasse com observação em vez de suposições. Em vez de dizer, você está agindo de forma estranha, seu cachorro diz baixinho, algo parece diferente. Hoje, há sabedoria nisso.
Às vezes, o maior ato de amor não é resolver os problemas de alguém. É prestar atenção o suficiente para notar que algo mudou. Talvez seja por isso que os cães fazem tantas pessoas se sentirem compreendidas, não porque eles tenham todas as respostas, mas porque eles nunca param de prestar atenção. Cientistas descobriram que os cães são aprendizes, notavelmente flexíveis. Se sua rotina muda, eles se adaptam. Se você se muda para uma casa nova, eles constroem lentamente um novo mapa. Se a vida tomar um rumo inesperado, eles começam a aprender o novo padrão, não da noite para o dia, mas pacientemente, um dia de cada vez. Essa é uma das forças silenciosas dos cães. Eles não se apegam ao passado para sempre. Eles aprendem, se adaptam e continuam amando. Então, o que os humanos são para os cães? Talvez não sejamos apenas provedores. Talvez não sejamos apenas família. Talvez nós sejamos a história. Eles passam a vida aprendendo. Cada manhã adiciona uma nova página. Cada passeio escreve um novo capítulo. Cada aventura compartilhada se torna uma nova memória. E cada dia comum torna a história um pouco mais rica. Seu cão não está simplesmente vivendo ao seu lado. Ele está aprendendo quem você é. Um pequeno momento de cada vez, mas a maior surpresa ainda está por vir. Se o seu cão consegue prever a sua rotina, ler as suas expressões e notar mudanças nas suas emoções, então por que algo extraordinário acontece toda vez que seus olhos se cruzam? Cientistas agora acreditam que um simples momento de contato visual pode mudar a química tanto no seu cérebro quanto no do seu cão. A razão envolve um hormônio extraordinário, muitas vezes chamado de a molécula do amor. E, uma vez que você entende o que acontece nesses momentos de quietude, você talvez nunca mais olhe nos olhos do seu cão da mesma maneira. O que os humanos representam para os cães? Capítulo 4. Talvez nunca tenhamos sido feitos apenas para ensinar os cães. Deixe-me fazer uma última pergunta. Quando você trouxe o seu cão para casa, quem você achou que iria ensinar quem? Provavelmente, você ensinou ao seu cão onde dormir. Você o ensinou a não roer os seus sapatos. Você o ensinou a sentar, a ficar, a esperar e a vir quando chamado. Pouco a pouco, você acreditou que estava moldando a vida do seu cão. E, de muitas formas, você estava. Mas você já parou para refletir? E se algo mais estivesse acontecendo ao mesmo tempo? E se, enquanto você ensinava o seu cão a como viver no seu mundo, o seu cão estivesse, silenciosamente, ensinando você a viver no seu? Pense na maneira como seu cão o cumprimenta. Não importa se você ficou fora por 10 minutos ou 10 horas. A empolgação é quase a mesma. Sem discursos, sem reclamações, sem perguntas, nenhum. Por que você não me respondeu? Não, você deveria ter voltado para casa mais cedo. Apenas alegria. Alegria pura, honesta e sem filtros. Quando foi a última vez que um humano o cumprimentou assim? Aqui está algo que acho fascinante. Os humanos passam anos tentando ser mais bem-sucedidos, mais produtivos, mais eficientes. Os cães passam a vida se tornando mais presentes. Eles não se preocupam com a reunião de amanhã. Não ficam revivendo a conversa constrangedora de ontem. Não ficam acordados imaginando o que estranhos pensam deles. Quando sentem o calor do sol, eles percebem. Quando o vento traz um novo aroma, eles param. Quando alguém que amam se senta ao lado deles, eles não olham o celular. Eles simplesmente estão ali. Talvez isso não seja apenas simplicidade. Talvez isso seja sabedoria. Mas esta é a parte que mais me mudou. Cientistas frequentemente descrevem os cães como mestres da atenção social. Eles notam constantemente onde estamos, como nos movemos, se estamos felizes, se algo parece diferente. Eles não prestam atenção porque estão tentando nos impressionar. Eles prestam atenção porque os relacionamentos importam. Imagine o que aconteceria se dessemos às pessoas que amamos o mesmo tipo de atenção. Se realmente olhássemos para elas, se realmente as ouvíssemos, se realmente percebêssemos quando algo mudasse. Quantas pessoas solitárias se sentiriam vistas novamente? Talvez os cães não sejam extraordinários por serem mais inteligentes que nós. Talvez sejam extraordinários porque nunca deixam de nos notar. Agora pense no seu próprio cachorro. Quantos dias comuns vocês já compartilharam juntos? Centenas? Milhares? Você consegue lembrar de cada caminhada? Provavelmente não. Nem o seu cachorro. Mas aqui vem a parte mais bonita. Nenhum de vocês precisava, pois o amor não se constrói ao lembrar de cada momento. Ele se constrói ao vivê-los.
Uma terça-feira comum, uma tarde chuvosa. Uma manhã preguiçosa de domingo, uma noite tranquila. Quando não aconteceu absolutamente nada de especial, exceto o fato de vocês estarem juntos. E, de alguma forma, isso bastava. Aqui vai uma pergunta que quase ninguém faz. Por que os cães dormem tão tranquilos ao lado das pessoas em quem confiam? Porque o sono é um dos momentos mais vulneráveis na vida de qualquer animal. Na natureza, dormir despreocupadamente pode ser perigoso. Ainda assim, milhões de cães adormecem, todas as noites, de costas para os humanos. Eles amam. Isso não é preguiça. É confiança, confiança plena. Pense no quanto isso é realmente incrível. Seu cão lhe dá algo que não pode ser comprado, que não pode ser treinado, que não pode ser exigido. Ele lhe entrega confiança plena todas as noites. E, talvez, esse seja o maior presente que os cães já nos deram. Não o companheirismo, nem a proteção. Não o entretenimento, mas a confiança. O tipo de confiança que diz, sinto-me seguro simplesmente porque você está aqui. Quantas pessoas em nossas vidas já nos deram isso? E talvez uma pergunta ainda mais difícil. Quantas pessoas nós fizemos se sentirem tão seguras? Os cães nunca nos pedem para sermos perfeitos. Eles nos pedem para sermos confiáveis, para voltarmos para casa, para cumprirmos nossas promessas, sermos gentis e estarmos presentes. Talvez seja apenas isso que o amor sempre foi. Há uma última coisa, que seu cão provavelmente nunca diria, porque nunca precisou, palavras. Toda vez que ele repousou a cabeça em seu colo. Ele já o disse. Toda vez que ele o seguiu até outro cômodo. Ele já o disse. Toda vez que ele esperou junto à porta. Ele já dizia isso toda vez que olhava em seus olhos. Ele já disse, onde quer que você esteja, é lá que eu quero estar. E um dia, daqui a muitos anos, quando sua casa ficar estranhamente silenciosa, você se pegará olhando, por um momento, para o lugar onde seu cão costumava dormir. Você quase esperará ouvir passos familiares. Você se lembrará do rabo abanando, das patas sujas de lama, dos hábitos bobos que antes faziam você rir. E, de repente, você perceberá algo. Seu cão nunca foi apenas uma parte da sua vida. Ele mudou silenciosamente a sua forma de vivenciar o amor. Não através de grandes gestos ou de palavras, mas através de milhares de dias comuns que se tornaram extraordinários simplesmente por terem sido compartilhados. Então, talvez estivéssemos fazendo a pergunta errada o tempo todo. O tempo todo. Em vez de perguntar, por que os cães amam tanto os humanos? Talvez devêssemos perguntar, por que os cães tornam os seres humanos versões melhores de si mesmos? Por que, após passarem milhares de anos ao nosso lado, os cães nos ensinaram lições que nenhuma linguagem poderia explicar plenamente? A celebrar os pequenos momentos, a perdoar com mais facilidade, a manter a curiosidade, a confiar profundamente, a amar sem cobranças. E, talvez a lição mais importante de todas, a vida nunca é medida por quantos anos temos. Ela é medida pela intensidade com que os compartilhamos. Então, esta noite, antes de guardar o seu celular, antes de apagar as luzes, olhe para o seu cachorro. Não apenas por um segundo, olhe de verdade. Porque, em algum lugar por trás desses olhos familiares, há um amigo que passou a vida inteira tentando entender silenciosamente a sua. E talvez, se estivermos prestando atenção, possamos finalmente começar a entender a deles. Obrigado por assistir. Se o seu cachorro estiver ao seu lado, agora, dê um abraço extra nele hoje à noite. Não porque o amanhã seja incerto, mas porque hoje vocês estão juntos. E para o seu cachorro, isso sempre foi mais do que suficiente. Eles passaram a vida inteira tentando entender. A nós, talvez, finalmente seja a nossa vez. Fim da mensagem. O amor é mais fácil de entender quando você o vê pelos olhos de um cão. Se estas histórias fizeram você olhar para o seu cachorro de um jeito um pouco diferente, seria uma honra tê-lo conosco. Até a próxima. Continue olhando com o coração.